Oi, gente. Sou Daniela Macedo, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre massas de ar que atuam no território brasileiro. O que sobre as massas de ar? Os seus tipos e a sua atuação. Quando nós falamos nas massas de ar que atuam no nosso país, nós encontramos 5 massas de ar: 2 equatoriais, 2 tropicais e apenas uma polar. Isso quer dizer que nós temos 1, 2, 3, 4 massas quentes e apenas uma massa fria. A MEC, como assim também pode ser chamada, é denominada de massa equatorial continental. MEA, massa equatorial atlântica. MTA, massa tropical atlântica. MTC, massa tropical continental. MPA, massa polar atlântica. Temos 4 massas quentes, apenas uma massa fria. Mas nós temos 1, 2, 3, 4 massas úmidas e apenas uma massa seca. Nossa, MEC seca não deveria ser seca? Pô, deveria, mas ela é úmida, a gente vai ver mais adiante o porquê. Antes de nós falarmos sobre a atuação das massas de ar, vamos entender o que elas são. São grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas, influenciadas pela região onde são formadas. Ao se deslocarem, essas massas de ar vão aos poucos perdendo as suas características de temperatura, pressão, umidade, originadas no momento da sua formação. Isso nos faz perceber que o deslocamento das massas de ar ocorre das áreas de alta para as áreas de baixa pressão atmosférica. Isso porque nós estamos falando de um componente que vai marcar também essa movimentação atmosférica, que são os ventos. Agora, gente, na sua prova pode ser que como conceito de massas de ar venham como bolsões de ar, quer dizer a mesma coisa. Assim a gente vai entender que essas massas de ar passam a ser classificadas quanto à temperatura, podendo ser quente ou fria, mas também podem estar classificadas quanto à umidade. Quando elas são úmidas, são classificadas como oceânicas, por conta da sua área de formação. Quando elas são secas, elas passam também a ser chamadas de continentais, também ligadas à sua área de origem ou de formação. Mas voltando àquela imagem inicial, nosso mapa inicial, a gente percebe que essa MEC, ou seja, a massa equatorial continental, a partir do que eu acabei de falar, deveria ser seca. Na verdade, ela acaba sendo uma exceção de massas de ar no Brasil, que acaba sendo úmida pela presença da floresta amazônica. O processo de evapotranspiração realizado pelos vegetais permite uma alta formação de umidade nessa massa de ar, que apesar de ter sido formado numa região continental, classifica-se como úmida por conta da evapotranspiração da floresta amazônica. Assim, vamos relembrando, nós temos 4 massas quentes e uma fria, e temos 4 massas úmidas e apenas uma massa seca, que é a massa tropical continental, também chamada de MTC. Um pouquinho mais sobre as características dessas massas de ar. Quando nós falamos nas massas equatoriais, nós falamos que elas ocorrem nas áreas de baixa latitude enquanto formação. Apresentam temperaturas elevadas e, quando formadas em áreas oceânicas, acabam sendo úmidas. Se formadas em áreas continentais, acabam apresentando menor umidade e, portanto, tornam-se mais secas. As massas tropicais, elas se originam nas áreas próximas aos trópicos de Câncer e Capricórnio, entre as latitudes médias de 25 e 30 graus, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Já as massas polares formam nas regiões próximas aos polos, sempre em latitudes altas, superiores a 50 graus, e por esses aspectos são extremamente frias. A massa polar continental é ainda mais fria e seca, enquanto que a oceânica ela é mais úmida.
Falando na atuação dessas massas de ar em dois momentos no nosso território, a gente vai destacar os dois momentos que são o verão e o inverno. Portanto, a atuação das massas de ar no solstício de verão, no solstício de inverno. Vamos aqui ajudar um pouquinho nesse entendimento. Quando nós falamos na atuação das massas de ar no verão, a gente entende que o Sol vai estar alinhado junto com uma faixa de calor chamada de zecite, próxima ao trópico, fazendo com que aqui na região do trópico seja uma área de baixa pressão. Como nós falamos que as massas vão da área de alta para baixa pressão, as massas equatoriais serão as mais atuantes no período do verão, que vai possibilitar, junto com as outras massas quentes, um aumento da temperatura, mas também um aumento da umidade atmosférica nesse período do ano, o que torna as chuvas muito mais frequentes. A gente vai observar que a massa equatorial ela será a de maior atuação no nosso território, enquanto que a equatorial atlântica vai atuar principalmente no litoral da região norte e no litoral da região nordeste. Por quê? Porque aqui ela vai encontrar uma barreira natural, chamada de Planalto da Borborema. Mas já no período do inverno, nós temos como principal massa atuante a MPA. Vai chegar com força total na região sul, provocando a formação de geadas. Quando chega ao litoral e encontra com a MTA, vai formar um tipo de chuva chamado de chuvas frontais. E quando ela vai adentrando no território nacional, vai provocando ondas de frio. Centro-oeste provoca baixas temperaturas e estiagem. E, finalmente, quando consegue chegar até a região amazônica, provoca o efeito da friagem. Galerinha, isso aqui é muito importante, tá? Fica atento nisso aqui. Mas como nós falamos sobre alguns tipos de chuvas, vale a pena a gente fechar a nossa aula com a imagem sobre os tipos de chuva. A chuva convectiva ou de convecção também pode ser chamada de chuva de verão. É típica de áreas com grande formação de umidade atmosférica, principalmente a sua ocorrência marca o litoral e também a região amazônica. Mas se eu tenho uma barreira natural, que é o relevo, na encosta desse relevo, eu vou ter a formação da chuva. Observe que na parte mais úmida do relevo, chamada de barlavento, essa chuva passa a ser classificada como chuva orográfica ou chuva de relevo. Mas, se eu tenho um encontro entre massas de ar com temperaturas diferentes, sendo uma massa fria e uma massa quente, aí eu tenho a ocorrência do tipo de chuva frontal. Professora, qual é a diferença básica entre a chuva convectiva e a frontal? Além do seu processo de formação, tem a característica também quanto à permanência das chuvas. Na chuva convectiva, nós temos uma formação de chuvas mais fortes e rápidas, ou seja, passageiras. Já na chuva frontal, essa chuva ela é mais persistente, portanto, mais duradoura. Se você gostou da nossa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar a sua dúvida. Até a próxima!